Olá, uma ótima tarde a você. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre um acordo realizado entre Estados Unidos e China, um acordo provisório no sábado em Buenos Aires, né, Fabiano? Exatamente, Carla. Aliás, um ótimo final de semana para você que acompanha a Agricultura BR. Esse acordo aconteceu em um jantar que reuniu os representantes da China e também dos Estados Unidos. Aconteceu na noite de sábado. Ali foram discutidos diversos assuntos importantes em torno daquilo que se esperava. Entretanto, ele não traz tantas alterações assim no mercado. Apesar de alterar, ele não traz tantas alterações assim e ele tem uma data para acabar, por isso que é chamado de provisório. Nós temos algumas imagens aí de como que foi esse encontro entre Xi Jinping, que aparece na imagem, e também o Donald Trump, presidente norte-americano. Você acompanha aí que aconteceu em tom amistoso, uma reunião no qual se tinham os representantes chineses e também os representantes dos Estados Unidos, algo que era muito esperado. Esse era o encontro mais esperado durante essa reunião do G20 que aconteceu em Buenos Aires. E é sobre este assunto que eu vou falar agora com o Walter Puga Júnior. Puga, nós estávamos vendo ali o pessoal da China de um lado, o pessoal dos Estados Unidos de outro, e ali aquela imagem ela é muito simbólica, né? Em relação a que cada um dos países querem e o que cada um tem tentado impor ao outro em relação aos seus interesses. Pulga, quais são as informações, o que nós trazemos desse encontro que aconteceu na Argentina no último sábado à noite? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, desse encontro, o primeiro encontro, né, desde o início da guerra comercial entre Xi Jinping e Donald Trump, resultou uma trégua, ou seja, um acordo provisório que vai durar 90 dias. É o período em que os dois países acordaram discutir um futuro acordo definitivo e uma mudança nas relações comerciais, o que é exigência dos americanos. Agora, Trump se comprometeu em não subir a tarifa sobre produtos chineses importados pelos norte-americanos, previsto para 1º de janeiro, subiria de 10% para 25%, os impostos sobre 200 bilhões de dólares de importações norte-americanas, fica suspensa. E, por outro lado, Trump disse que, de saída, os impostos sobre os carros norte-americanos que são enviados para a China teriam redução. Hoje, 40% cairia. Bom, resumindo, num briefing nesta segunda-feira, tanto os chineses como os americanos não confirmaram nenhum desses dados. Apenas o presidente Donald Trump adiantou alguma movimentação, uma parte desse acordo provisório. Mas as autoridades chinesas não confirmaram, também não desmentiram o tweet, né, do presidente norte-americano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, o Geng Shuang, disse hoje em Pequim para jornalistas que os dois líderes chegaram a um importante consenso no fim de semana e que levarão adiante esse consenso. No entanto, ele não respondeu diretamente às questões sobre tarifas de carros, né? O que acontece no mercado diante disso, Fabiano, é que há pelo menos uma tranquilidade no mercado e uma retomada das negociações de modo positivo, né? As bolsas na Ásia já fecharam em alta, agora há pouco nós tínhamos alta também nas bolsas europeias, né? Tanto Londres como Frankfurt operavam com seus principais índices em alta acima de 2%. Mercado também já vê como positivo esse possível acordo daqui a 90 dias, por isso reage em alta. A Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq fecham com um movimento de alta os últimos negócios, ou seja, nós temos aí altas acentuadas de mais de 2% nas bolsas americanas. Lembrando que as bolsas de valores devem fechar na próxima quarta-feira, porque nos Estados Unidos será dia de enterro, dos funerais, né, do ex-presidente George Bush pai, que faleceu neste final de semana. Agora, no Brasil, os mercados financeiros também acompanham esse clima de otimismo global que nós víamos, né? Agora há pouco o nosso índice Bovespa operava aos 90.812 pontos, tinha alta de quase 1,5%, mas vale lembrar, nosso índice Bovespa passou hoje dos 91.180 pontos, chegou a subir muito mais, chegou a subir no ritmo das bolsas no exterior, alta de 2%. Resumindo, o mercado vem com muita euforia. O presidente Donald Trump, diante desse acordo provisório,
continua soltando recados através da internet, né? Os novos comentários na conta dele admitiam que os agricultores serão os grandes beneficiários de um acordo com a China, ou seja, os agricultores americanos teriam muito a ganhar com isso, segundo ele. E ele foi mais além, pretende começar a comprar produtos agrícolas imediatamente. Ele disse isso sobre a China, dizendo que a China vai comprar produtos agrícolas norte-americanos. Depois da reunião entre ele e o presidente chinês, no final de semana, as lideranças concordaram, de fato, em, de certo modo, cessar, né, essas tensões que nós temos visto nos últimos tempos. Agora, na verdade, não há interesse da China em detalhar esse acordo, viu, Fabiano? Portanto, ainda é surpresa o que... vamos dizer assim, em detalhes foram discutidos, né? E o que acontece com o dólar enquanto isso? Bom, antes que a Carla mostre aí a cotação do dólar nesse momento, vale lembrar que o dólar vem em queda forte, de quase 1%, né? Tanto o dólar como os juros futuros operam em queda na abertura dos mercados, seguindo aí comportamento positivo observado também no exterior. Para ter uma ideia, por volta das 10 horas da manhã, o dólar já caía para R$ 3,82, agora há pouco já se aproximava R$ 3,82 mais 90, agora há pouco já se aproximava de R$ 3,82 mais 10, ou seja, este acordo traz um alívio para o mercado. Nós veremos aí uma certa euforia a princípio e uma acomodação daqui a alguns dias. É esperar para conferir. Por enquanto, dólar em queda, bolsa em alta aqui, bolsa em alta fora do Brasil. E enquanto não temos detalhes sobre esse acordo, fica uma trégua aí de pelo menos 90 dias. Início do ano promete ser um pouco mais calmo, viu? É com você. Tá certo, Pulga. Daqui a pouco nós voltamos, vou falar um pouco mais a respeito do dólar, porque antes nós vamos aqui destacar um tema que é de extrema importância. É o que você acompanha agora no editorial da Agricultura BR, porque, como falávamos na semana passada, o mercado da soja poderia mudar. E esse mercado mudou. A questão que fica é quanto que esse mercado muda com esse acordo provisório entre China e Estados Unidos. Esse jantar, e foi naquela mesa de reunião, e é simbólico a situação dessa reunião entre chineses e norte-americanos. Chineses de um lado, americanos de um outro. Ali você tem uma conversa na qual ambas as partes expõem os seus interesses e elas tentam impor também esses interesses uma à outra. Nós avisamos e, de fato, aconteceu. O mercado da soja mudou. E aí você volta para cá, porque esse encontro entre Xi Jinping e Donald Trump trouxe essas alterações. Havia estimativas de que isso pudesse ocorrer e, se ocorresse, traria as tais mudanças de mercado. Era um encontro inevitável entre as duas maiores potências do mundo e era provável uma alteração em relação à economia, a relação comercial entre esses dois países. E isso, fatalmente, envolveria o mercado de soja e atingiria o Brasil. Na última sexta-feira, nós falávamos a respeito do que poderia ocorrer em relação a esse encontro e parte desses fatores já se confirmam. É o que você vai lembrar conosco aqui na tela, porque nós falávamos isso aqui na sexta-feira, então, portanto, bem antes, pelo menos um dia antes da reunião entre Trump e Xi Jinping. Primeiro, euforia. Talvez a palavra que melhor explica o que aconteceu hoje mais cedo na Bolsa de Chicago era a euforia e um momento de acomodação nos negócios, por pelo menos 90 dias, é o que nós temos. Recuperação moderada de valores para a soja na Bolsa de Chicago. Soja hoje em Chicago chegou a ter 25 pontos de ganho em relação às posições de curto prazo, depois os ganhos continuaram, mas menores do que quando abriu. Uma provável queda do valor do prêmio pago no Brasil é o que daqui a pouco nós vamos ver com Carlos Dávalos, da Gramos Corretora. Provável volta da China para o mercado dos Estados Unidos. Essa é uma situação provável. China voltar a comprar produto norte-americano é a expectativa dos Estados Unidos. Mas eu deixo a pergunta, quanto que a China precisa comprar ainda? E equilíbrio para preços no Brasil por conta da relação preço pago no porto e valores negociados em Chicago. O que acontece com essa situação? Só para lembrar aí
ao telespectador do canal do Boi. Os preços em Chicago devem se elevar, é o que vinha se confirmando durante o dia de hoje. Por outro lado, o prêmio pago em relação aos valores negociados com soja aqui no Brasil, no Porto do Brasil, que estava ficando ali na casa de 10% até 15%, normalmente na casa de 15% acima daquilo que é o valor de negociação nos Estados Unidos, tende a se reduzir. Também tem um outro fator em relação ao valor da soja em sacas, porque o dólar, com toda essa situação, também acaba caindo. E isso influencia os preços da soja. Entretanto, soja subindo tende a trazer uma compensação, uma ligeira compensação em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago, traz essa compensação aqui para os valores no Brasil. Mas a pergunta que fica é, depois do Brasil ter vendido tanta soja assim para os chineses, nós tivemos dados que foram divulgados hoje pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que dão conta de embarques de 82 milhões e 500 mil toneladas. Ainda hoje nós falamos com destaque para esses assuntos. E isso mostra uma forte venda. Para onde foi a maior parte dessa soja? Absoluta, para a China. Há quem diga que a China tem estoques bastante elevados, bastante tranquilos. Quem diz isso é o próprio governo chinês. Claro que são informações para influenciar mercado, para mostrar que está tudo certo, mas os números de vendas do Brasil para a China indicam que os chineses realmente fizeram fortes aquisições em torno da soja, tem um estoque pelo menos razoável chineses neste momento. Nós vamos continuar acompanhando os dados de mercado. Há uma acomodação mesmo, houve a euforia em relação à Bolsa norte-americana e os números vão se mostrando a partir de agora como que isso deve ocorrer.